Uma das coisas mais poderosas para destravar as vendas da sua mentoria é usar técnicas de storytelling, mas a maioria das pessoas não tem a menor ideia de como fazer isso do jeito certo. Muita gente só pensa na tal da jornada do herói, mostrar que você superou 1000 desafios e coisas do tipo. Beleza, essa é uma técnica válida, mas muito batida no mercado. Existem coisas melhores que você pode fazer hoje em dia. Nosso cérebro adora histórias. É por isso que muitas vezes você começa um filme sabendo que o filme é ruim, mas você assiste até o final, só para ter certeza que era ruim mesmo. Eu brinco que minha mãe me ensinou a contar histórias desde pequenininho, quando ela assinava lá a Turma da Mônica. Lembra? Cebolinha sempre querendo pegar o Sansão, da Mônica, criando seus planos infalíveis que nunca davam certo, ou coisas do tipo. Eu também adorava do Homem-Aranha, que tinha seus vários inimigos e que iam lutar para salvar o mundo. O que eu quero que você entenda é que quando você coloca o seu cliente como centro de uma história, você permite que esse cliente avance de uma maneira eficiente e se conecte com a tua mensagem. Então dá uma olhadinha nessa ferramenta que eu desenvolvi para a gente organizar a tua história. Nós vamos pensar em um personagem, vamos pensar nas etapas que esse personagem vai percorrer e assim vamos transformar a sua mensagem, o seu conteúdo, a experiência profissional que você acumulou ao longo desses últimos anos em uma história poderosa, capaz de gerar muitas e muitas vendas da sua mentoria de alto ticket. É essa ferramenta que a gente vai trabalhar nesse vídeo de hoje. E a partir disso, você vai construir histórias muito melhores. Nem que para isso eu tenha que te dar aquela velha e boa chinelada do fera. A primeira coisa que precisa entrar na sua cabeça é que toda história tem um personagem. Então dá uma olhada aí no mapa. Como é que é o teu personagem? Eu quero que você destrave aqui a sua criatividade. Escreva quem é o personagem da história. Eu gosto de colocar sempre o meu cliente. Então vou imaginar você como personagem da minha história. Quem é o meu cliente? O meu cliente é uma pessoa que comprou muitos cursos, já estudou bastante, já tem muito conhecimento em uma área, só que ele tem um comportamento que acaba impedindo que ele fature alto nas redes sociais. Ele sempre deixa para depois, ele tem dificuldade de execução, ele trava na hora de criar estratégias digitais, ele não se compromete o suficiente para fazer acontecer o negócio de mentoria dele. Então o meu personagem é uma pessoa que muitas vezes é casado, tem filhos, é uma pessoa que já tem um conhecimento, já tem uma experiência, mas quer o quê? Quer ajudar outras pessoas com esse conhecimento, com essa experiência e não está conseguindo. É uma pessoa que tem o hábito de achar que fazer sozinho é economizar. Ela fala o seguinte: não, eu vou economizar, não preciso comprar curso, nem mentoria, nem nada de ninguém não. Eu vejo uns videozinhos aqui na internet, vejo uns videozinhos aqui no YouTube, Thiago, e eu mesmo faço e vai dar certo. Ela não entende que fazer sozinho muitas vezes sai muito mais caro do que investir numa mentoria, porque custa tempo e custa energia. E tempo e energia é uma coisa que você não recupera. Então o meu personagem é uma pessoa que gosta muito de estudar, mas que tem dificuldade de colocar em prática. E aí eu venho para a próxima etapa. Como é que é a vida comum desse personagem? Esse personagem é um cara que muitas vezes está adiando alguns sonhos, está adiando alguns objetivos de vida. Aquela viagem, aquela troca de carro, aquela casa melhor, por falta de uma renda a mais, que poderia estar sendo utilizada e criada por meio da venda de mentorias online. Então, na vida comum dessa pessoa, o que acontece? Ela começa a ter uma perda de qualidade de vida pela procrastinação, pela falta de execução. E aí ela se depara com um desafio. Qual é o desafio? Ela começa a entrar nas redes sociais, começa a entrar no YouTube, começa a ver os vídeos e ela começa a perceber pessoas, em tese, piores do que ela, vendendo muito algo que ela poderia vender. Vem comigo aqui bem pertinho para a gente conversar sobre isso. Você já reparou que os maiores players do seu nicho, pessoas que vendem muito, que você sabe que estão ganhando dinheiro na internet, às vezes estão ganhando dinheiro ensinando coisas que você considera básica. Você já parou para perceber isso? Já parou para ver isso acontecendo? Presta atenção nisso. Isso acontece muitas e muitas vezes. Por quê? Muitas vezes o que rola na prática é o seguinte: você tem um potencial, você poderia estar ganhando dinheiro, só que você fica se sabotando, fica falando, eu não vou dar conta, não vou conseguir fazer, blá blá blá. E aí o que acontece? Você vê pessoas piores. Quando eu digo piores, não é piores no sentido literal da palavra, é pessoas ensinando coisas mais básicas que você ganhando dinheiro. Aí você olha e fala assim: cara, se esse pessoal está ganhando dinheiro, eu também poderia estar ganhando.
É esse o desafio que o meu personagem enfrenta. Já aconteceu algo semelhante com você? Então aqui, ó, na minha historinha, no desafio, meu personagem percebe isso. Ele fala, cara, se essas pessoas estão ganhando dinheiro, eu também poderia estar ganhando. E aí ela começa a imaginar como é que seria a vida fera dela. Como é que seria se você parasse de procrastinar, se você parasse de tentar fazer as coisas sozinho e começasse a investir a ter um mentor para te ajudar a aplicar os métodos corretos. Porque como eu sempre digo, mentor tem mentor. Então você teria uma vida fera, uma vida que te permitisse trabalhar como? De chinelo. Ser um mentor é poder trabalhar de qualquer lugar, qualquer hora, ajudando as pessoas com seu conhecimento, com sua experiência, eu vendo conhecimento. Então eu trabalho de chinelo. Na real, nesse momento eu estou descalço e estou aqui trabalhando. E esse vídeo vai me gerar vendas. Por quê? Porque todo vídeo que eu gravo, eu mostro para as pessoas o que eu faço, mostro o que eu vivo, e elas falam, cara, faz sentido, eu quero. Então, assim, ó, eu gero um faturamento. Você também poderia estar fazendo isso, agora, da sua casa. Sem precisar de papel de parede, de luzinha no fundo, ou coisa do tipo, com a parede branca aqui, ó. Você já poderia estar gerando vendas do seu conhecimento, da sua experiência. Porque tem muitas e muitas pessoas que estão precisando do teu conhecimento, da tua experiência, e estão dispostas a pagar por ele. Só que para você chegar até essas pessoas, você tem que ter meta, tem que ter plano, tem que ter ação. Então a vida fera desse cliente é como? Aumentando a vida financeira dele, aumentando o reconhecimento profissional dele com o conhecimento e experiência que ele já possui. Aí tem o que a gente chama na história de ponto de não retorno. O que é o ponto de não retorno? É aquela hora da tua vida que tu toma uma decisão que não tem mais como voltar atrás. É quando você casou. Depois que você casou, meu querido, já era. Você casou, não tem mais como voltar. Você escolheu aquela pessoa em tese pro resto da sua vida. Ah, Thiago, mas eu posso separar. Beleza, se você separar, você não volta ao que era antes. Não volta a ser uma pessoa solteira. Você vai ser o resto da vida, digamos assim, aquele divorciado, uma pessoa que já casou e se separou. É quando você toma a decisão de ter filho. Você teve um filho, aquela decisão é um ponto de não retorno na sua vida. Você pode até não ligar pro teu filho, coisa horrível assim, mas o que acontece na prática é o seguinte, reconheça ou não, queira bem ou não queira bem, você tem um filho. São pontos na tua vida que você toma decisões que já é impossível voltar ao que era antes. Então, quando é que isso acontece na vida de um mentor? Na minha visão, é quando ele se compromete de verdade em investir na mentoria que ele precisa. Quando você bota a tua energia numa mentoria de alto ticket, o dinheiro é um agente de comprometimento. Por isso que eu faço vendas de alto valor. Porque quando você compra um livro baratinho, um curso online de R$100, muitas vezes você não se compromete de verdade. Concorda? Quantas vezes você comprou um curso e nem leu até o final? Comprou um livro que às vezes você nem abriu a capa. Por quê? Como é baratinho, você não se compromete mais. Não se compromete muito. Agora, quando você investe 10, 20, 50 mil numa mentoria, o que acontece? Aquilo vira praticamente um ponto de não retorno. Você fala, cara, eu tenho que fazer isso aqui acontecer agora. Aí o teu comprometimento aumenta muito mais. E aí você tem os seus aliados. O que são os aliados? As pessoas que vão te ajudar na sua jornada. Eu mesmo sou um aliado da sua jornada. Quando você entra na minha mentoria, o meu papel é o quê? É te dar a mão, te mostrar o caminho, desenhar o que você precisa fazer. Eu te falo o que eu faria no seu lugar para ter mais resultados. O aliado é aquela pessoa que acelera aquele resultado que sozinho você teria dificuldade. E ele faz isso como? Te dando alguns recursos. Então aqui são os recursos que o personagem acessa. Aqui, por exemplo, nós estamos usando um recurso. Esse é um recurso de uma ferramenta de storytelling. É um dos vários e vários recursos que eu tenho dentro das minhas mentorias. Com esse recurso aqui, não fica mais fácil você ir construindo uma história? Eu já estou vendo você tirando foto aí, marcando. Lembra de me marcar no Instagram, hein? Quando estiver estudando essa aula, marca aí, Thiago Vida Fera, se inscreve aqui no canal. Por quê? Quando você tem recursos como esse, a coisa fica mais lógica, fica mais fácil de criar histórias que realmente geram resultados. E toda boa história tem um vilão. Quem é o vilão? É aquilo que dificulta o teu cliente, o teu personagem a avançar na jornada dele. Qual é o vilão que está atrapalhando a vida do teu cliente? Lá no filme do Homem-Aranha, tem lá o vilão. Lá no filme do Batman, tem o vilão. Em toda história que é boa, há um vilão. Alguém que atrapalha o progresso daquela pessoa. No meu caso, por exemplo, quando eu vendo mentorias online, eu vejo que o vilão, o maior inimigo de muitas pessoas que têm conhecimento e não conseguem monetizar, é o vilão da falta de execução. Muitos de vocês têm conhecimento, têm experiência, mas ficam deixando para depois, procrastinam, não entram em ação. O vilão é esse comportamento do brasileiro de, depois eu vejo, depois eu vejo. O brasileiro deixa tudo para a última hora. Só que na questão de mentoria não existe última hora, porque não existe um prazo. Se você entra na minha mentoria agora, ou entra daqui a 6 meses, o que acontece? Não tem um prazo, você tem que entrar agora ou vai morrer. Não é assim. Só que o que acontece? Se você deixa para depois,
Você deixou de ter 6 meses de resultado. E quem deixa para depois tende a sempre deixar para depois. Fica esperando o momento perfeito, como se existisse um momento perfeito. Ai, Thiago, mas é porque agora eu tô com filho pequeno. Tenho vários mentorandos com filho pequeno que estão rachando de ganhar dinheiro de vender online. Ah, Thiago, mas é porque eu acabei de passar por uma situação muito difícil na minha vida. Todos nós temos situações difíceis. Se você não aprender a agir mesmo nas situações difíceis, você não vai conseguir avançar. Thiago, eu tô sem recurso, tô sem dinheiro. Nossos programas aí, ó, dá pra você parcelar em 12 vezes no cartão. Mas, cara, no final das contas, não é falta de dinheiro, é falta de prioridade, falta de execução. Quando você realmente se compromete, o negócio vai para outro nível. Por fim, toda história tem os limitadores. O que são os limitadores? São aqueles elementos sabotantes que o próprio personagem coloca nele. O que é um limitador? São aquelas crenças limitantes. Ah, eu não sou capaz. Ah, mas é tão difícil. Ah, mas eu não tenho tempo. São aquelas desculpinhas que você conta para você mesmo para fortalecer o vilão. Quando você fala que não tem tempo. Ora, para vender boas mentorias online, você vai precisar dedicar no máximo umas 2 horas por dia. É o tempo que muitas vezes você perde com coisas que não agregam valor a nada para você. Ah, eu não tenho dinheiro. Se você deixar de gastar, às vezes, com farra, com bebida, com comida, com compras por impulso, muitas vezes esse recurso já estava aí disponível para você investir na mentoria. Então, os limitadores são aquelas coisinhas, aquelas desculpinhas que a gente cria para a gente mesmo para não avançar. Fica ou não fica mais fácil construir toda uma história quando você tem uma ferramenta como essa? Essa é só uma das ferramentas que eu tenho na minha mentoria. E quando você está na mentoria, você vai construir a história usando essa ferramenta e eu vou te ajudar a melhorar a história. Eu vou ver, pô, gostei do seu personagem ou não gostei do seu personagem não. Ó, recursos, você pode adicionar aqui esse recurso. Ó, esse vilão não tá legal, bota um vilão assim assado. Quando a gente vai tendo essa troca, a gente vai crescendo juntos. E esse é o objetivo de qualquer mentoria. Mentor e mentorando, crescendo junto em busca de um objetivo comum. Tenho certeza que você gostou desse vídeo. Então, se inscreve aqui no canal, marca @Thiago Vidafera, tira uma fotinha aí e compartilha esse vídeo com alguém que é importante com você, alguém que faz parte da sua história. Nós nos vemos em breve.